Esse é o Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e nesse episódio vamos falar sobre logística reversa. Como o gerenciamento do fluxo de materiais de forma sustentável podem ser transformados ou reintegrados na economia de maneira positiva, seja por meio da reciclagem, reutilização, remanufatura ou outras formas de reaproveitamento. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com Márcio Tonani, SVP da Stellantis, e Fernando Rodrigues, engenheiro ambiental e diretor executivo do Instituto Rever, entidade gestora para a logística reversa das embalagens em geral. Obrigada por terem aceitado o convite e estarem aqui conosco. Olá, obrigado, Silvia. Enorme prazer poder compartilhar nossa experiência e o que a gente está fazendo aí para o meio ambiente melhor. Obrigado, Silvia, Márcio. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Bom, vamos iniciar o nosso papo trazendo todo mundo para o mesmo nível de conhecimento, né? Apesar de que a logística reversa definitivamente é o assunto do momento também, né? Qual que seria o conceito de logística reversa e como ela se diferencia da logística tradicional, Fernando? Silvia, a logística reversa, ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por uma série de medidas para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial. Ou seja, uma parte dos produtos ou embalagens produzidos e comercializados devem voltar para ser reaproveitada, seja no mesmo ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou ter alguma outra destinação final ambientalmente adequada. Então, assim, ao contrário da logística tradicional, que foca no fluxo do fabricante para o consumidor, a logística reversa tem o desafio de trazer de volta ao setor empresarial os produtos ou embalagens após o uso pelo consumidor. Bom, e quando a gente fala em legislação, quais são as principais leis que regem essa logística reversa no Brasil e quais os impactos, né, dessa legislação para as empresas e para os consumidores? A principal é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Essa lei ela está regulamentada pelo Decreto 10.936 de 2022 e a gente tem também um outro decreto federal bem importante quando a gente fala de logística reversa, que é o 11.413 de 2023. E ainda legislações específicas para determinados setores, como, por exemplo, eletroeletrônicos e medicamentos, além das regulamentações nos âmbitos dos estados e também dos municípios. Márcio, como que é a logística reversa? Como é que vocês têm trabalhado aí na Stellantis esse tema? O termo logística reversa, ele abrange toda a concepção e todo o pensamento de um produto. Gente que trabalha com todo o desenvolvimento, toda a cadeia de desenvolvimento de produtos, a gente tem que pensar desde a sua concepção estilística, de como a gente pode se adequar a toda essa realidade comentada pelo Fernando, toda essa regulamentação que vem vindo, ela faz com que a gente pense desde o início em prover o produto de materiais que sejam possíveis de serem reaproveitados, de continuarem a cadeia de uso após a vida útil que aquele produto se dispõe. Então, quando a gente pensa numa solução de designer, claramente a engenharia é feita de maneira que se propicia aquele design bonito, né, que o nosso consumidor, né, vai apreciar, mas que por trás dele tenha toda uma técnica, uma tecnologia capaz de prover tudo aquilo que a gente precisa fazer para ajudar o meio ambiente e garantir toda essa política de logística reversa. Então, falamos sempre de soluções que sejam fáceis de montar, mas fáceis de desmontar, materiais que são ou absorvíveis pelo ambiente ou capazes de serem reaproveitados em outras aplicações, polímeros, aços que já começam a usar base bio, estamos falando de polímeros que usam cana-de-açúcar, materiais verdes, justamente para que isso possa se perpetuar não somente em um ciclo, mas em vários ciclos, e também o reaproveitamento em outras aplicações dentro do próprio ciclo de produto. É uma cadeia que precisa ser pensada lá no início, na concepção, e toda a engenharia tem que estar muito focada nisso para que possa prover os outros integrantes desse processo realizar os trabalhos deles. Perfeito.
E como que se desenvolve esse processo de logística reversa no Brasil? Não à toa, como eu já comentei aqui, tem sido falado muito sobre, né? Nos últimos anos, então, isso ganhou ainda mais força. Por quê que isso tem sido pauta e uma preocupação, né, das empresas? E como é que vocês têm visto esse cenário no Brasil? Não é somente uma preocupação do Brasil, é uma preocupação de todo mundo industrial. Eu acredito que isso vai em encontro ao processo todo de redução de emissões de CO2, né? E acredito que o Brasil não pode ficar fora disso. O Brasil ainda tem um grande passo a ser feito na lógica do desenvolvimento de produtos, na sua essência. A gente deveria ainda mais, com os nossos governos, incentivar a prática do desenvolvimento de produto e não somente a industrialização de produtos. Acredito que a gente tem muito espaço, seja no mundo acadêmico, de prover mais técnicos, mais engenheiros capazes de desenvolver produto e, principalmente, incentivar, sejam as nossas empresas, que empresas multinacionais, tragam ainda mais incentivos para desenvolver os produtos na região. Isso pode cada vez mais aumentar a nossa competência e prover soluções para esse mundo aí da reciclagem, da reutilização de produtos. A questão do desenvolvimento, tanto do produto quanto da embalagem, ela é super importante, está prevista também na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é ali onde tudo se inicia. Então, a partir deste desenvolvimento e desta comercialização, a lei traz que os consumidores eles devem efetuar a devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores daqueles produtos ou daquelas embalagens que são objeto da logística reversa. Esses atores, por sua vez, eles devem efetuar a devolução aos fabricantes e também aos importadores. A gente não pode esquecer, até por uma questão também de competitividade da própria indústria brasileira, o elo ali dos importadores, que também colocam seus produtos e suas embalagens aqui no Brasil. E, por fim, tanto os fabricantes quanto os importadores, eles devem dar a destinação ambientalmente adequada a este material. Um ponto que eu trago aqui, Silvia, que eu gostaria de destacar é que se o município, seja por um acordo setorial, um termo de compromisso, né, contratos ali firmados com o setor empresarial, se aquele município encarregar-se de atividades que são de responsabilidade dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes, com relação à logística reversa, as ações do poder público elas devem ser remuneradas, tá? Eu acho esse ponto que o Fernando colocou muito importante também. Cada vez mais se busca pensar em embalagens que tenham retorno, né? Ele citou alguns exemplos de embalagens retornáveis a comerciantes, né? Essas coisas, mas no mundo industrial, cada vez mais a gente usa embalagem que seja cíclica. A gente evita usar embalagem de papelão, evita usar embalagem que se descarte depois. A gente projeta também o produto e a embalagem de modo que ela possa ser fabricada e entre num ciclo de retorno e não se descarte ela. Isso evita também um acúmulo de perda de embalagens descartáveis, né? Isso também, no pensamento do mundo reciclável em todas as linhas. Interessante porque não é só reduzir a quantidade de resíduo, mas não gerar mais resíduo, né? Tem essa diferença também, né? Agora, quando vocês falam sobre essa questão do posicionamento do consumidor, me veio agora na cabeça, quando a gente fala de logística reversa, vem muito a questão das embalagens, por exemplo, de bebidas, onde já tem uma consciência maior do produto ser retornável, como também no caso das pilhas e baterias, com locais mais apropriados para esses descartes também. Existem outros setores específicos da economia brasileira que se destacam nesse desenvolvimento e na implementação da logística reversa? E o que poderia ser feito, né, para estimular e fomentar essa ação? Temos sim vários produtos sujeitos à logística reversa. Então a gente tem o caso das embalagens vazias de agrotóxicos, que é um dos primeiros sistemas ali de logística reversa do Brasil, já bastante consolidado. Temos também óleo lubrificante, pneus, lâmpadas, baterias de chumbo ácido, eletroeletrônicos, medicamento, além das embalagens que a gente descarta ali nas nossas casas, né, que conhecido como as embalagens em geral. São resíduos de significativo impacto ambiental. E por isso que eles precisam ter uma destinação ambientalmente adequada. E por que as embalagens entraram nessa conta, né?
devido ao volume que esse material ele ocupa nos aterros sanitários. Então, a ideia é prolongar a vida útil desses aterros, colocando ali apenas os materiais que realmente não têm uma outra destinação final ambientalmente adequada. No mundo industrial existe essa consciência, né? A embalagem que não é retornável, ela é um custo para o produto, né? Então a gente trabalha sempre na busca de uma otimização de custo constantemente. Acredito que na cadeia produtiva se pense sempre nessa prática. Minha visão a nível sociedade, a gente ainda é muito precário na conscientização de como fazer essa reciclagem, né? Isso vai de encontro a toda uma questão cultural que, na minha visão, está cada vez mais sendo implementada na base educacional. E acredito que a gente pode ver as nossas crianças, os nossos jovens já chegando com uma consciência ambiental muito diferente do que era 10, 15 anos atrás. É parte de um processo de culturalização que precisa ter o pilar industrial, comércio, né, focado e pronto para que as pessoas possam fazer este processo funcionar. E, claramente, o governo deve ajudar, propiciando, incentivando soluções para que isso seja mais acessível, né? A gente fala hoje, que você citou a questão de uma pilha, né? É difícil encontrar um lugar onde você vai jogar uma pilha hoje fora. E, culturalmente, a gente deveria tentar implementar isso mais como uma rotina. E acaba ainda, na minha opinião, tendo oportunidade de melhorar bastante essa situação. Perfeito, Márcio. Você falando dessa questão dos jovens, né, que estão chegando aí, que tem já essa consciência maior, eu acho que também vai muito de encontro, assim, da imagem que hoje a empresa quer passar, né? E aí você está falando aí das questões dos incentivos. Quais seriam esses principais incentivos para as empresas que têm uma política de logística reversa bem estruturada no Brasil, né? A gente pode falar aí dos benefícios financeiros, regulatórios e também dessa questão da própria imagem e fortalecimento da marca, né? A gente sabe que existem incentivos fiscais oferecidos pelo governo, as leis que o Fernando citou, mas eu acho que toda empresa ela tem sempre o viés social. Ela não pode nunca esquecer o lado social que ela pode propiciar, né? Além da parte do capital que ela tem que procurar, né, na sua missão primária. Isso deveria entrar sempre num viés não de que é uma despesa, mas sim uma prosperidade para o próprio negócio da empresa. Criar políticas de sustentabilidade, cuidar do ambiente, de trazer as pessoas para ajudar nesse mundo melhor, né, da descarbonização, além de todo bem para o planeta, bem para a sociedade, passa também para que a empresa possa ser sustentável e durar aí muitos, muitos anos. É importante que os executivos tenham isso na mente, né? Não simplesmente é uma questão de despesa, mas sim de prosperidade e, sem dúvida nenhuma, está ligado à imagem, né? Empresas que são sustentáveis têm uma tendência a serem preferidas hoje em dia pelos consumidores, que estão corretos, né? Acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, cada um fazendo aquilo que pode fazer de melhor. A logística reversa, ela é uma obrigação legal e necessária para que as empresas minimizem ali os seus impactos no meio ambiente, para que essas empresas estejam em compliance com a legislação e conscientes ali do seu papel na sociedade. E isso, na verdade, também se traduz em benefícios de imagem para as empresas. Então, como você comentou, Silvia, hoje a gente tem consumidores cada vez mais engajados e atentos a essas práticas que as marcas estão executando no mercado. Então, a empresa que ela se preocupa onde que está o seu produto, onde que está a sua embalagem, o que que vai acontecer com esse material depois do uso. Além dela ganhar a confiabilidade, a credibilidade do consumidor, ela também acaba ganhando, tendo ali um diferencial competitivo nesse mercado. Pegando um gancho nessa questão do social, né, que o Márcio bem colocou, a gente pode dizer também que ela contribui com a geração de empregos, não só nessa questão da base, né, dessa geração de mais empregos, mas também de novos empregos, né? Lá atrás, quando o Márcio falou de tudo que envolve os engenheiros, designers, a gente pode dizer também que estão surgindo aí novas demandas de mercado, né, nessa questão. Se a gente for pensar nesse viés social, faz sentido? Além de criar novas profissões, a gente consegue trazer novas possibilidades de vida para algumas comunidades.
Nós temos programas sociais em Pernambuco, em Betim, onde a gente faz o reaproveitamento de sobras de tecidos de bancos, de cintos de segurança, de airbags, que viram bolsas, viram artefatos de artesanato, e são feitos por jovens que às vezes estavam sem possibilidade ou sem perspectiva nenhuma de vida, né, dentro de comunidades que estão com um nível de desenvolvimento ainda a ser melhorado, e isso tudo propicia uma melhor perspectiva futura para eles, usando um pouco da reutilização de materiais, ao invés de descarte, né? E trazendo uma nova habilidade, quem sabe novos artesãos e novos profissionais que irão chegar no mercado, novos artistas, né? Com essas possibilidades que vão chegar. Então, existem várias frentes, acho que a Stellantis não é a única a fazer isso, várias fundações a gente tem conhecimento, e acredito que é uma maneira também de contribuir para o desenvolvimento social do país. Trazendo aí a questão especificamente para as embalagens, tem uma questão fundamental quando a gente fala de logística reversa de embalagens, que é a atuação das cooperativas e das associações de catadores, né, que dependem dessa entrada de recicláveis para trabalharem, e eles possuem realmente um papel de grande importância dentro dessa cadeia quando eles desviam esse material de um aterro sanitário ou, pior ainda, de um lixão. Então, além das cooperativas com mais materiais, a indústria da reciclagem também ela é fomentada. E isso, claro, acaba gerando aumento da oferta de postos de trabalho e renda. Infelizmente, no Brasil, ainda há muitas indústrias de reciclagem com capacidade ociosa, devido à dificuldade desse material retornar. Então, eu posso citar aqui como exemplo o caso da indústria do vidro. A gente tem indústrias espalhadas pelo Brasil que estão com a sua capacidade ociosa devido à dificuldade do caco de vidro ser coletado e ser retornado então para a indústria da reciclagem. Então, a logística reversa, ela tem esse desafio, né, de solucionar tanto uma questão ambiental quanto também olhar o lado social ali, principalmente voltado para a questão dos catadores e das cooperativas. Importantíssimo, né? A gente valorizar aí esse ator aí social que realmente faz toda a diferença, né? Se a gente parar para pensar aí, se os catadores pararem uma semana, o que que não vai virar os aterros? E aí eu não posso deixar de elogiar aqui, Márcio, que você falou aí dessas questões sociais. Eu já visitei pessoalmente o projeto Árvore da Vida de vocês e ele é impressionante. Assim, eu conversei com algumas mães e é impressionante o impacto que ele realmente causa. Ainda vou te falar mais, eu tenho bolsa aqui feita de cinto de segurança que eu ganhei delas, então é um projeto sensacional e que realmente causa uma transformação muito grande, um impacto muito grande em toda aquela região, viu? Não poderia deixar de registrar aqui, já que eu conheço pessoalmente, né? Te agradeço o comentário. Eu posso afirmar que a gente internamente trata com muito carinho esses programas, né? Porque realmente chega a ser até emocionante quando você vê as crianças, os adolescentes, trilhando caminhos que a gente entende que são caminhos do bem, né? Então, a gente propiciando isso de uma maneira leve, estimulando o pensamento, estimulando a inteligência, a criatividade, uma parte da população que às vezes não é tão privilegiada como nós fomos, né? Então, hoje eu tenho alguns colaboradores que são especialistas de laboratório que vieram do programa Árvore da Vida, através de ações que nós fizemos de treinamento técnico, de desenvolvimento tecnológico. Hoje fazem parte do grupo de desenvolvimento, atuando de uma maneira protagonista, de maneira a trazer novas perspectivas, né? E isso vai abrindo cada vez mais a possibilidade de aumentar, né, e melhorar a qualidade de vida de todos eles. E acho que é mostrar que é possível fazer negócio e causar impacto, né? Tá aí uma grande demonstração disso. Quais seriam os caminhos, então, mais eficazes para serem aplicadas essas políticas de logística reversa nas empresas? Qual a importância, né, de adotar essas parcerias público-privadas, programas de conscientização e outros mecanismos? Começa realmente dentro do board da organização, na estratégia da empresa, né? Então, acho que o Fernando citou, né, da importância da imagem, de como as empresas têm que incentivar isso e tem que começar a partir do COO, do CEO da empresa. Uma vez definida a estratégia,
é o início de tudo, onde são fomentados e incentivados os profissionais a buscarem o tempo todo isso. E, de novo, mostrando que isso não é um processo que pode piorar ou travar algum tipo de desenvolvimento. É ao contrário, ele permite que você prospere o seu negócio, né, e permite que, em alguns casos, né, acabam remunerando de alguma outra maneira também aquele produto que ia ser descartado. Então, serve a mesma coisa para a questão social, onde eu acredito que para os governos é interessante que se desenvolva essas habilidades, porque vai propiciar mais empregos, mais renda, uma economia circular, né? É um benefício que não para. Mas tem que começar do apetite de quem realmente pode fazer a diferença, que são os grandes executivos, e terem na cabeça que a gente, como estar em algum momento da vida tendo a possibilidade de fazer novas tendências, devemos assumir essa responsabilidade e realmente fazer para deixar aí um futuro melhor para os jovens, para os nossos filhos que estão chegando aí no mercado de trabalho. Uma vez que a alta direção entendeu a necessidade, tem essa consciência, a empresa ela precisa procurar uma entidade gestora, tá? Que é uma organização que possui ali o objetivo de estruturar, implementar e operacionalizar aquele sistema de logística reversa daquele produto ou daquela embalagem. Então, cada produto sujeito à logística reversa possui uma ou mais de uma entidade gestora, tá? Então, no caso, por exemplo, das embalagens, o número de entidades aumenta, porque a gama de empresas também ela é bem extensa, né? E é importante destacar que essa gestora, ela deve estar habilitada para prestar esse serviço, tá? Isso é super importante para que aquela empresa que está fazendo os seus investimentos naquele sistema, ela tenha a devida segurança jurídica, que é um outro ponto também super importante, né? Quando a gente fala de logística reversa, já que ela está ali fazendo seus investimentos junto àquele sistema. Eu concordo com o Fernando, porque eu vivo num mundo tecnológico de muita especialização e acredito que as pessoas buscam se especializar, né, as empresas que ele citou, as organizações, e elas podem, com certeza, melhorar ainda mais os processos para que se possa usufruir o melhor possível dessa logística reversa. As técnicas, as especializações desenvolvidas por essas pessoas que fazem parte dessas organizações, dessas empresas especializadas nisso, com certeza podem otimizar cada vez mais o fluxo e o desempenho desse processo que está chegando aí, na realidade, já no nosso mercado, né? Eu acho que um grande tabu também deve ser a questão dos custos. Achar que para realizar a logística reversa é preciso um alto investimento. Quais os principais desafios enfrentados pelas empresas, né, para a implementação da logística? Quais seriam esses tabus que poderiam ser quebrados? Ou que elas já têm que colocar em mente que elas vão ter que enfrentar, mas que os benefícios também vão chegar, né? Sejam por questões relacionadas à infraestrutura, tecnologia ou outros fatores. O maior desafio da logística reversa é a logística. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais. Para você ter uma ideia, a gente tem 80% de toda a área do continente europeu e, além disso, 60% do nosso transporte ele é por rodovias. Então, todo esse tamanho, ele, claro, dificulta o escoamento e a coleta das embalagens e dos produtos pós-consumo, principalmente quando esse material tem um baixo valor agregado e os custos com a logística superam ali o seu valor. Então, eu destaco como principal desafio essa questão logística, tendo em vista que nem todos os materiais eles se pagam, né? Uma coisa é fazer logística reversa, por exemplo, de latinhas de alumínio. Outra coisa é fazer logística reversa de cacos de vidro, né? São materiais diferentes, com custos diferentes ali para a implementação dessa logística reversa. Continuando aí a tese do Fernando, aqui, sem dúvida nenhuma, nós somos um país continental, temos modais de transportes muito precários, né? Nossas rodovias não colaboram praticamente em nada. Mas acredito que também faz parte dessa constelação que eu citei anteriormente. A gente sabe dos desafios, mas nós temos uma característica como brasileiro que a gente se adapta fácil e é muito criativo, né? Então, alguns empresários podem enfrentarem com problemas de impostos, taxas,
mas de maneiras mais criativas podem ser superados através de programas de análise de custo, como melhorar o fluxo logístico de materiais e, claramente, né, trabalhar em parceria com o governo para propiciar e incentivar isso. Então, viver no mundo industrial no nosso país não é fácil. A gente sabe da carga tributária que o país tem, né? Ser empresário no nosso país é complexo, mas, por outro lado, a gente acaba, na dificuldade, achando alternativas para poder chegar, né, e propiciar esse desenvolvimento e não desistir. Que a gente tem estimulado e incentivado, né, mais pessoas a caminharem nesse sentido com esse bate-papo. Eu só tenho a agradecer, Márcio e Fernando, por mais esse episódio inspirador do Sim Talks. Obrigado, Silvia. Foi uma honra aqui participar dessa conversa. Queria terminar com uma mensagem positiva, né? Os desafios são grandes, mas a nossa vontade de ter um planeta melhor mesmo, com pessoas mais felizes, com um ambiente mais bem cuidado, eu acho que ele deve prevalecer. Então, vamos juntos aí nessa para que a gente consiga aumentar os índices de reciclagem no Brasil, que infelizmente ainda estão muito tímidos, né? A gente tem um grande desafio, mas também temos bastante força de vontade aí para que a gente consiga superar esses obstáculos e talvez numa próxima conversa, daqui a algum tempo, a gente consiga apresentar números melhores e uma perspectiva melhor também para todo mundo, para os consumidores, para as empresas, para o governo, para todos os entes aí da sociedade. Obrigado, Silvia. Obrigado, Fernando, pelo bate-papo, né? É sempre importante a gente disponibilizar para a sociedade que a indústria está focada neste ideal de melhorar o nosso ambiente, né? E, como o Fernando falou, né, é o começo de uma era que vai aumentar rápido esse comportamento e, com certeza, nós temos que ser os propulsores disso. Então, obrigado pelo convite e a gente está sempre disponível dentro do mundo Stellantis para poder contribuir. Quero agradecer também a você que ouviu o episódio. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Até o nosso próximo encontro.